mês também, que é o mês de Tishrei. E esse sétimo mês, ele é o mês que tem mais festa judaica do ano inteiro. Nós vamos ter Rosh Hashanah, que é Yom HaTeruah, é o dia do toque, né? Nós vamos ter Yom Kippur, que é o dia da expiração, no dia 10. Tem Rosh Chodesh, dia 1º, nós vamos ter Rosh Hashanah, que é Yom HaTeruah, o dia do toque do quê? Do shofar. Tá? No dia 10, Yom Kippur, que é o dia da expiação. Né? E do dia 14 para o dia 15, nós vamos ter, começa a festa de Sukkot, que são 8 dias. O oitavo, né? Shmini Atzeret. Depois vamos ter Simchat Torah, né? E vamos ter a renovação dos estudos das Parashiot do ano. Então, o sétimo mês é o mês mais importante, né? Não que seja mais importante, porque Pesach também é muito importante, né? Mas é o mês que tem mais festas, né? É um mês especial. Todo sétimo é especial. Nós temos o sétimo ano, que é Shemitah, né? Que é o descanso da terra. 7 vezes 7 anos, ou seja, 50º ano, né? De 50 e 50 anos, vamos ter o Yovel, que é o jubileu, né? Onde vai haver uma série de benefícios, né? Que mostra também, inclusive, a redenção. Todas essas festas vão estar girando e indicando, né, redenção. Nós vamos ter as festas de Pesach e Shavuot, são festas que indicam a redenção em Yeshua, tá? Descida do Ruach HaKodesh, outorga da Torá, né? Redenção do Egito, que tipifica a redenção de Mashiach. E esses finais, essas festas agora, né, de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, ela vai tipificar a segunda vinda de Mashiach. Mashiach ben Davi, né, o Messias, filho de Davi, né, a segunda vinda que ainda não ocorreu e vai ocorrer. Então é muito profético esse tempo, né? E o shofar? O shofar é um instrumento maravilhoso que tem tudo a ver com esse tipo, com esse mês, né? E com essas festas que vão vir. Nós vamos ter um dia especial para toque do shofar, que é o Yom HaTeruah, em Rosh Chodesh de Tishrei, ou seja, primeiro dia do mês de Tishrei. Rosh Chodesh quer dizer primeiro dia, né? Dia primeiro desse mês, que é o sétimo mês. A Torá diz que é o dia do toque. Está lá em Levíticos 23 a 25, diz o seguinte: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso memorial do sonido do... Veja só, é um tipo de shofar. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a importância desse instrumento. É uma importância espiritual tremenda, ao ponto de ter um dia, um Yom Tov, um feriado, só para escutar o sonido da trombeta. E isso tem um significado tremendo, né? Então, o shofar é um chifre de um animal puro. Ele tem que ser caché. Se o Eterno estabelecer um dia para toque do shofar, porque tem um significado, e esse significado está coligado ao Yom Kippur, descanso. E esse sétimo dia, esse Shabat, ele está ligado ao Olam Rabá, ou seja, o novando todo o ano, e entra com o som do shofar, sonido do shofar. Essa reunião solene sobre o povo de Israel para ouvir os toques do shofar. Então isso deve ser muito importante, né? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, né? O toque do shofar, ele toca a alma da pessoa. Ele libera, né, a sua expressão mais íntima. Mas tudo isso precisa de fé. Se você for escutar o shofar
achando que é um som normal, como muitas pessoas falam, isso aí é algo, qualquer barulho é igual a esse, então isso aí não vai representar absolutamente nada para você. Porque não tem emuná, não tem fé. Mas se você crê em Deus, crê na Bíblia, e você lê lá nas Escrituras e diz que esse dia é um dia específico para escutar um som que é vindo de um chifre de um animal puro, e você tiver emuná, se você tiver fé, se você der valor às Escrituras, então você vai escutar com fé. Então esse som vai ser totalmente diferente para você. Acredito que essas escrituras são inspiradas pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, então eu vou receber esse som e esse som vai fazer a diferença em mim. A partir do momento que você tem fé e acredita nisso, esse som vai ser totalmente maravilhoso na sua vida. Porque precisa da emuná. É preciso fazer uma brahá, ou seja, uma bênção antes de fazer o toque, né? Então existe essa bênção que nós agradecemos a Deus por estar ouvindo o som do shofar. E ouvir o som do shofar não é algo que você vai fazer isso todo dia. Existem dias específicos para escutar o som do shofar. Você não pode chegar e pegar o shofar e tocar a hora que você quiser, como muitos fazem. Isso é sagradíssimo. Existe hora certa, existe jeito certo. Não pode fazer essas coisas como se você faz qualquer outra coisa. Existe um dia no ano que se toca o shofar. E isso é uma mitzvah. E é uma ordenança do Eterno que todo o povo de Israel se reúna de uma forma solene nesse dia para escutar o som do chifre do shofar. Então não pode ficar pegando o shofar toda hora e começar a tocar em qualquer lugar, como muitos não sabem e fazem isso. É algo espiritual. No mês de Elul, que é o mês que antecede o 7º mês, ou seja, o 6º mês, a nossa tradição diz que nós devemos tocar todos os dias na parte da manhã o shofar. Mas tocar com uma kavaná, ou seja, com uma intenção diferente. Utilizando isso como algo sagrado, com reverência e com zelo. O Eterno gosta de zelo da sua palavra. Ele é um Deus que tem ciúmes. Ele é um Deus zeloso. E nós temos que ser zelosos com o Eterno também. Todas as coisas que se relacionam ao Eterno não pode fazer de qualquer jeito. Tem que fazer de acordo com o zelo, com a reverência, com humildade, com submissão à palavra. Então esse mês de Elul nós tocamos todos os dias, somente nesse mês. Por causa que a gente está fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma introspecção nesse mês. É o mês de preparação. Assim como nós temos o 6º dia da semana que prepara para o Shabat, né? Toda sexta-feira a gente tem que preparar. Preparar a casa, limpar a casa, fazer a comida para o sábado, não é assim? Se guarda o Shabat, começa a se guardar o Shabat já na sexta-feira. Não que você está guardando o Shabat na sexta-feira, mas você está preparando o Shabat. E isso é uma mitzvah. Você prepara a comida, você prepara a mesa, né? Você prepara a roupa, prepara as crianças, prepara a casa, deixa tudo bonitinho. Quando chegar, anoiteceu, na sexta, entra o Shabat e está tudo preparado. E a tradição diz que vem um anjo para abençoar aquela casa. E ele fala assim, isso é tradição, né? Mas é muito bonito. Ele fala assim, que próximo Shabat esteja como esse, né? Tudo bonitinho, tudo preparado, Baruch Hashem. E agora, se tiver tudo sujo, não deu para fazer nada, não deu para arrumar nada, o anjo vai falar a mesma coisa, que próximo Shabat esteja como esse.
E a gente então tem que correr atrás para deixar tudo limpinho, tudo bonitinho e preparado. Sexto dia é importantíssimo. No deserto se recebia 2 porções de maná na sexta-feira, porque no sábado não cairia o maná. Então tinha que estar tudo preparadinho. E aquele maná não ia apodrecer. Miraculosamente não apodrecia. Por quê? Porque ele era separado para o Shabat. Guardado para o Shabat. Isso é o zelo da palavra do Eterno. Vamos guardar esse Shabat com todo o nosso coração. Né? Vamos tentar fazer o máximo, o meu melhor. Porque Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a minha dedicação. Seja no preparar em todas as coisas. Isso é guardar. Isso é ter zelo. Isso é ter submissão à palavra do Eterno. É isso que o Eterno espera de nós, gente. Zelo, submissão, reverência. Não fazer as coisas de qualquer jeito. No sexto mês é o mês do preparo. Então nós vamos tocar o shofar para preparar a nossa alma, para quando chegar no dia de escutar o shofar, a gente escutar ele já com a alma preparada. Vocês entendem isso? O mês inteiro nós vamos fazer Heshbon HaNefesh. O que é Heshbon HaNefesh? Uma autoanálise. O Eterno, se você pegar a sério, eu tenho testemunhos aqui que está aqui hoje, né? Que falam que, olha, esse ano eu comecei a buscar o Eterno, comecei a fazer uma autoanálise e o Eterno começou a me dar nomes de pessoas que fazia 20 anos que eu não lembrava. O que é isso, gente? É algo sobrenatural. 20 anos atrás, a pessoa lembrou de 2, 3 pessoas que ficou algo para se acertar. O Eterno, de uma forma pela sua misericórdia, Ele nos dá. Porque para a gente liberar o perdão, para a gente liberar aquilo que está no nosso coração. E se você busca, acontece. E se você só busca se você tiver emuná, fé, zelo, respeito pela palavra do Eterno. Se você tiver respeito e zelo pela palavra do Eterno, o Eterno vai te honrar em tudo que você fizer. É assim que funcionam as coisas espirituais. Existem leis espirituais que nós temos que cumprir. E a primeira lei é o quê? Reverência diante do Rei dos Reis. Reverência, nós usamos até o kippá por reverência. Não falamos o nome do Eterno, por isso que falamos Eterno. Temos cuidado em falar o nome do Eterno, para não colocar, que o Eterno não permita, o nome dele em vão. Quando a gente se chega diante de Deus desta forma, a gente recebe coisas maravilhosas. E as festas são momentos onde nos ensinam isso. As festas são importantes porque nos ensinam isso. Eu devo perdoar todo mundo o ano inteiro? Sim, lógico. Mas por que em Elul eu começo, antes de Rosh Hashanah, antes de Yom HaTeruah, eu começo a buscar de uma forma muito, 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 muito profunda? Porque vai me ensinar a fazer isso o ano inteiro, gente. Então agora em Elul eu vou focar em techuvá, em arrependimento, em busca, perdão. Quando chega em Rosh Hashanah, a gente entra na festa de uma forma tão maravilhosa se a gente se prepara. É que nem Shabat. Se você se prepara bem no Shabat, você passa um Shabat maravilhoso. Né? Agora, se você não se prepara para o Shabat porque acontece alguma coisa, ou né, na nossa vida corrida, às vezes a gente passa aquele Shabat, né, que poderia ser melhor. Mas quando a gente prepara o Shabat na sexta-feira, é algo tremendo. E a gente tem que fazer isso toda semana. É a mesma coisa. Quando a gente se prepara bem em Elul, prepara a nossa alma, prepara o nosso coração, a gente entra em Rosh Hashanah e Yom Kippur nas nuvens. Nas nuvens. Já perdoamos todo mundo que tinha que perdoar. Já fizemos a nossa autoanálise, já sabemos todos os nossos erros.
Entendeu? Já sabemos aonde a gente errou e aonde a gente tem que arrumar. O que a gente tem que arrumar? E o toque do shofar é importante, muito importante. Muito importante. O impacto que o toque dá em nós, em nossa alma, quando você tem emuná. Se você não tiver emuná, vai ser um barulho qualquer. Mas quando você tem fé, aquilo te dá uma noção da realidade de que nós somos. Uma pessoa que não é espiritual, eu conheço muitas pessoas que se reúnem, vão em Rosh Hashanah para escutar o toque do shofar, pessoas que passam o ano inteiro sem guardar a mitzvah, nem nada, quando chegam em Rosh Hashanah choram quando escutam o shofar. São pessoas que não são tão espirituais e conseguem sentir isso. Imagine a pessoa que se prepara. É algo forte. O shofar está relacionado com a própria revelação de Deus. Ou seja, o que foi ouvido no Monte Sinai antes de receber a Torá? Eu vou ler aqui para vocês lembrarem. E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Eterno descera sobre ele em fogo. E sua fumaça subiu como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o som do shofar ia crescendo e crescendo cada vez mais, e Moisés falava e Deus respondia em voz alta. O texto em hebraico diz que o povo via o som, gente. O verbo no hebraico não é escutar o som, é ver. Como a gente entende isso? É algo espiritual fortíssimo. O Eterno falava com o povo. Nunca o Eterno falou com tanta gente ao mesmo tempo. Estamos falando de quantas? 2 milhões de pessoas, talvez. 600 mil homens, mais mulheres, crianças, idosos. 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Fora todas as nações também. Fora as 70 nações que estavam representadas lá. Ouvindo a voz do Eterno e ouvindo junto com quem? Com o som do shofar. Olha a importância do som do shofar, gente. Olha a importância. E o texto diz que eles viam o som. O toque do shofar também implica em ter reverência e temor diante da presença do Eterno. Porque todos estavam tremendo e chegaram para Moshe e falou: Moshe, fala você com o Eterno. Porque se a gente for falar, a gente vai morrer. Fala você e você fala conosco. Em Amós diz, Amós 3, 6 a 8, tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Eterno o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Eterno Deus, e quem não profetizará? O shofar, ele tem uma relação íntima com a profecia, com a revelação de Deus. O verbo que nós utilizamos para fazer a brahá do shofar, a bênção do shofar, é lishmoar, né? Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav vetzivanu lishmoa kol shofar. Lishmoa vem do verbo shema, que é ouvir, que é o mesmo de Shema Israel. Ouve, entende, obedece. Quando a gente escuta Shema Israel ou Lishmoa, nós estamos ouvindo assim: ouve Israel, mas não é o ouvir, de escutar. É obedeça a Israel, entenda Israel. E antes de tocar o shofar, o verbo diz o seguinte: entenda o toque. Conheça o toque, escute o toque.
Shmoa shofar, kol shofar. Entenda a voz do shofar, né? Kol é voz. É como se fosse uma revelação, gente. Um sopro de um instrumento como um saxofone não é voz. É um tom. Mas do shofar é voz. Porque ele fala dentro de nós. Se nós tivermos emuná. Do shofar sai o quê? Vento. Como é que é vento em hebraico? Ruach. Ruach é o quê? Espírito. Então, o espírito que o Eterno soprou no homem, que deu a ele uma alma vivente, ele se tornou uma alma vivente. Esse sopro que sai do homem, ele passa pelo shofar. E ele sai o vento do shofar. E vira o quê? Kol. Vira o quê? Voz. Vira o quê? Profecia. Vira o quê? Revelação. Quando nós escutamos a voz do shofar, nós estamos escutando a voz da profecia, que vai trabalhar dentro de nós, se nós estivermos emuná. Olha lá, em João, Yeshua fala: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quem é esse Consolador? O Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade de Deus. Mas quando ele for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Kol Shofar, a voz do Shofar, ela vai convencer o homem do seu pecado. É a voz da profecia que trabalha no interior de cada homem. Por isso que é importante a gente escutar o som do Shofar. Porque entre Rosh Hashanah e Yom Kippur são 10 dias que nós temos. Que nós vamos intensificar mais ainda, né, o Heshbon HaNefesh, a busca do arrependimento, da reconciliação, do retorno da Teshuvah, para quando chegar em Yom Kippur, nós estamos preparados. É a voz do Ruach, é aquele que convence, aquele que trabalha conosco. A voz do shofar, ele constrange a alma para Teshuvah. Baruch Hashem. 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Porque essas coisas, né? Porque lhe parecem loucura. Se a gente for falar isso que eu estou falando aqui, lá na praça ali de Blumenau, né? Deve ter uma praça ali. Vou começar a falar essas coisas ali, o pessoal vai falar: interna esse cara, não é? Porque são loucura. Pessoa que não conhece o Eterno. O menor já está acostumado a ter um tiozinho com gramofone lá no centro da cidade. Se for falar isso para pessoas que não conhecem, vão falar: não, ele tá variando, tá doido, né? Vamos internar ele. Por quê? Porque ao homem natural, o que a gente fala sobre as coisas espirituais é loucura. Mas para aqueles que conhecem o Eterno, né? Só podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Nós temos um Espírito que discerne as coisas espirituais, que conseguem entender esse vocabulário, né? Essa revelação, essa coisa tão importante que é a questão do shofar. Maimônides, que é um grande comentarista da Idade Média, ele diz o seguinte: a mensagem do shofar, segundo Maimônides, é: acordai de vosso sono. O shofar vai acordar aquela alma que está dormente. Ela está cauterizada. Ela já está tão acostumada com o pecado, tão acostumada com a mesmice, que o shofar, quando bate no ouvido dela, vai acordar aquela alma que está
está com sono profundo, ela vai começar a acordar para a vida espiritual. Acordar do vosso sono e ponderai sobre os vossos feitos. Lembrai-vos do Criador e voltai a Ele em penitência. Não sejais daqueles que perdem a realidade de vista ao perseguirem sombras ou esbanjam anos buscando coisas vãs que não lhe trazem proveito algum. Correr atrás do vento. Acorda! Acorda! Acorda para as coisas espirituais. O mundo está passando e você aí está sendo, né, iludido com coisas que não têm valor nenhum. Mashiach vai voltar a qualquer momento e você está perdendo tempo vendo futebol, falando do vizinho, vendo Netflix. Acorda! Olhai bem as vossas almas e considerai os vossos atos. Abandonai os caminhos errados e os maus pensamentos e voltar ao Eterno, para que Ele tenha misericórdia para convosco. Essa aí é a mensagem, né, do shofar, que é uma mensagem de quê? De techuvá, de retorno, de acordar para as coisas espirituais. O shofar ele não pode ser de uma vaca, né, nem de um bezerro, para não lembrar o pecado do bezerro de ouro, né? Ele não pode ser reto, porque tem uns antílopes que tem um chifre reto. Eu vi em Israel também, tem alguns shofarim que são retos também, mas só que eles não são caché para tocar em Rosh Hashanah. Ele tem que ser torcido, tem que ser torto, porque lembra a contrição do coração. O Eterno vai moer o seu interior, né? E o shofar ele lembra isso, né? Ele é todo cheio de voltas, como esse do antílope, né? E do carneiro também ele precisa se curvar em sinal de humildade. Ele não pode ser muito adornado, não pode furar, colocar pedras preciosas, ouro, não. Ele tem que ser humilde. Ele tem que ser humilde. Então nós vamos ter 3 toques de shofar. Vamos entender, quando a gente vai escutar o toque do shofar, a gente tem que saber o que representa os toques. Tá? Então o primeiro toque, ele chama tequiá. Tequiá, meu óculos aqui. Tequiá. Tequiá é o primeiro toque. E ele é um toque longo. O segundo toque, ele chama shevarim, que são 3 toques. E o terceiro e último toque chama-se teruá, que são vários toques curtos. E eles têm uma sequência para ser tocado. Não é chegar lá e tocar, e ir tocando. Não, tem toques certos. Tem pessoas que não conhecem os toques do shofar, né? E tocam, vão tocando, né? Cada toque representa uma atitude. Existe uma midot, uma kavaná para fazer cada toque, né? O primeiro toque, ele é um toque longo. Mas não muito longo. Ele é longo, tá? E ele é um toque de convocação, é um toque de acolhimento, né? Ele nos lembra a graça do Eterno. Porque o Eterno é aquele que abre as asas, né? Yeshua mesmo fala, né? Quantas vezes eu quis te colocar você, Yerushalayim, debaixo das minhas asas. Que ele estava falando debaixo do meu talito. As asas também, né? Elas têm essa conotação de talito, porque quando a gente vai abençoar a nossa família, a gente coloca ela debaixo desse talito, assim, ó,
e abraça, como se fosse uma tenda sagrada. Né? Quando a gente vai casar, muitas pessoas casam debaixo do talit, debaixo dessa rupá. Yeshua fala: quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo do meu talit, né? Como a galinha faz com os pintinhos, acolher, trazer para junto, proteger, aquecer, trazer para dentro, proteger, né? Esse toque de tequiá é o toque de convocação. Venha para mim, venha para mim. Quando a gente escuta esse toque, a gente tem que lembrar disso, né? Esse primeiro toque, né, ele conota a chamada e a misericórdia, porque é a graça do Eterno. Quem somos nós para ir diante do Eterno? Ele todo-poderoso, santo, e nós, pó e cinzas, pecadores. Como é que a gente pode se chegar diante do Eterno? Mas pela graça, pelo Hesed, ele nos proporciona essa vinda, né? Por Yeshua HaMashiach. Ele que nos justifica. Então nós podemos entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, como diz lá em Hebreus. Nós estamos justificados. Então o primeiro toque é o toque da misericórdia, da graça, do chamado, né? Em Números 10, 3 diz o seguinte: quando as tocar, então toda a congregação se reunirá a partir da porta da tenda da reunião. Esse é o toque, o primeiro toque. O segundo toque é o Shevarim. São 3 toques, né? E esses toques são toques de lamento. São 3 toques assim. Tá, tá, tá. É o toque do lamento da alma que clama pelo Eterno, né? Esses são sons quebrados, né? Que lembram suspiros, gemidos do homem. Quando o homem ele olha para si mesmo e se vê como um pecador diante do Eterno, quanto mais perto do Eterno que a gente chega, mais a gente vê quão miserável nós somos. Quanto mais a gente consegue contemplar a santidade do Eterno, quanto mais a gente consegue ver a nossa pequenez diante dele. E lembram esses suspiros e esse gemido, tá? Porque quando a gente chega diante do Eterno, a gente consegue entender qual é a nossa natureza. E o terceiro toque é o teruá. O teruá são vários toques, pequenos toques, né? Ele representa a quebra das barreiras. É como se fosse um som de um tambor, né? Cria aquela expectativa, né? Olha só que a Torá diz lá em Números 10: quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os inimigos que vos oprimem, também tocareis as trombetas retinindo. O que é retinindo? Retinindo é várias sucessões. Tocareis a trombeta retinindo, e perante o Senhor teu Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. E qual que é a ordem dele? Em geral, é a seguinte: é tequiá, o primeiro toque, shevarim, os 3 toques, teruá, os outros toques, e tequiá de novo. Primeiro conjunto. O segundo, tequiá, primeiro toque, shevarim, o segundo toque, e tequiá, o primeiro toque. E o terceiro, para fechar, tequiá, primeiro toque, teruá, o terceiro toque, e o tequiá, o primeiro toque. Cada vez que se escuta isso, muitas vezes nós vamos escutar isso, esses 3
jogos, né, esses 3 conjuntos, né, repetidos em Rosh Hashanah, que dá um número de 100 toques. No Shacharit de Rosh Hashanah, nós vamos escutar 100 toques do shofar durante todo o serviço. Eu gostaria de que você abrisse, que alguém abrisse aí. Quem leu pode começar. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Aroer. E o arraial de Midian estava da banda do norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em sua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Olha só, o Eterno está querendo derrotar os midianitas, né? Só que ele fala assim, não. O acampamento estava forrado de midianita. Só que o Eterno falou, não. Eu vou destruir o inimigo. Tá? E vamos ver qual foi a arma de guerra que o Eterno deu nas mãos de Israel. Continua. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha só, de 30 mil, 20 mil estava com medo. Por quê? Porque tinha milhões ali dos inimigos. 30 mil, falaram, não, nós não somos 10% do inimigo, nós vamos morrer todos. Daí Gideão falou, quem está com medo aproveita e vai embora. Né? De 30 mil ficou só 10, 20 mil saiu. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda são muitos. Faze-os descer as águas e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E Gideão fez descer o povo às águas. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado. E a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro lado. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei. Olha só. Pode continuar. E entregarei os medianitas na tua mão. Olha só. O Eterno pede para que desses que estavam, né, que eram 10 mil, tomassem água. Quem bebe água lambendo? Que nem cachorro. É difícil, né, pegar, né? De 10 mil, só 300. Né? Vamos dizer, os malucos foram escolhidos. Né? O resto foi para casa. Imagine esses 300 na frente daquela multidão. E o Eterno falou, não, com esses eu vou livrar. E quando o Eterno fala, ele faz. Continua. Mas quanto ao resto do povo, volte cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão as provisões e as suas trombetas. Olha só, os shofarim foram tidos como instrumentos de guerra. Continua. E Gideão enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve os 300. O arraial de Midian estava embaixo no vale. Naquela mesma noite disse o Senhor a Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei na tua mão. Mas se tens medo de descer, vai com o teu moço, Purá, ao arraial. Ouvirás o que dizem, e serão fortalecidas as tuas mãos para desceres contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço, Purá, até o posto avançado dos sentinelas do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão, e os seus camelos eram inumeráveis como a areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sonho e dizia: eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando sobre o arraial dos midianitas, e
E chegando a uma tenda, bateu nela de sorte a fazê-la cair. E a virou de cima para baixo e ela ficou estendida por terra. Olha só, o pão representa o quê? Algo que o homem devora, não é? Eles sabiam que Israel estava com um mínimo de pessoas, né? Essa visão do pão é assim, o homem que está com fome, ele pega o pão, ele devora ele. Era isso que os midianitas iam fazer com Israel. Só que o Eterno deu uma profecia para o midianita, um sonho profético, dizendo que aquele pão iria virar a tenda dos midianitas. Continua. Ao que respondeu o seu companheiro, dizendo: Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo este arraial. Olha só, tinha até profeta lá. Né? Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, adorou a Deus e, voltando ao arraial de Israel, disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Olha só, às vezes só a palavra do Eterno não dá tanta coragem pra gente, né? O Eterno falou, ó, separa 300. Desse 300, você vai ganhar essa guerra. Tá bom, Senhor. É impossível, mas eu creio. Mas daí o Eterno falou, se você está com medo, então vai lá. Porque daí eu vou dar um sinal. A gente precisa desse sinal, né? E ele escutou, ele chegou num lugar onde ele podia escutar duas pessoas conversando. Você entende isso? O Eterno possibilitou para que ele chegasse tão perto de uma tenda do inimigo, ele e a sua testemunha, que ele escutou eles falando. E bem na hora que ele chegou, ele contou um sonho. Não é de Deus? Maravilhoso, né? Então, muitas vezes a gente precisa disso. E o Eterno sabe dessa nossa fraqueza. E Ele nos proporciona isso aí, né? Que coisa maravilhosa. Alguém falou alguma coisa? Deus é maravilhoso. Pode continuar. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias. Pôs nas mãos de cada um deles trombetas e cântaros vazios contendo tochas acesas. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, como eu fizer, assim farei vós. Quando eu tocar a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei: Pelo Senhor e por Gideão. Gideão, pois, e os 100 homens que estavam com ele chegaram à extremidade do arraial, ao princípio da vigília do meio, havendo sido de pouco colocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas. Olha só, eles estavam com o cântaro segurando a luz. Quando eles quebram o cântaro e começam a tocar o chofar, o povo que era noite, né? Uma escuridão. Eles cercaram uma parte do lugar e quando o Gideão deu o toque, todos quebraram o cântaro, ou seja, as tochas que estavam sendo escondidas naquele cântaro iluminaram. E o toque do chofar. Então nós vamos ter duas coisas importantes aí: o toque do chofar e a luz. O toque do chofar, que é a força do Ruach HaKodesh, e a luz da revelação de Deus. Aquela luz iluminou quantos? 300. Mas o povo viu quantos? Milhares de anjos. E eles começaram a se matar um com o outro. O que passou na cabeça do inimigo a gente não sabe, que passou a confusão. Porque a luz para nós é caminho e para o ímpio é perdição. Continua. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros, segurando com as mãos esquerdas as tochas e com as direitas as trombetas para as tocarem, e clamaram: A espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial.
Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiu. Pois ao tocarem os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e fugiram até Bet-Sitá, em direção de Zererá, até os limites de Abel-Meolá, junto a Tabate. Então os homens de Israel, das tribos de Naphtali, de Azer e de todo o Manassés, foram convocados e perseguiram a Midian. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei ao encontro de Midian e ocupai-lhe as águas até Bet-Bará e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-Bará e também o Jordão. E prenderam 2 príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. E mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram a Midian. E trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Veja só, 300 homens não pegaram em armas. As armas são espirituais. A luz e o Ruach. Yeshua falou, vocês são a luz do mundo. Poxa, Maurício, outra coisa também é as muralhas de Jericó. Sim. Muralha de Jericó. Eu ia falar isso agora. Josué 5:6, quer dizer 6:5, diz o seguinte: E será que tocando prolongadamente o chofar de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá por ele, e cada um em frente. Ou seja, será tocado prolongadamente o chofar do carneiro. Que toque é esse? Tequiá Gedolá, que é o último toque. Depois de todas as sequências dos 3, o último é Tequiá Gedolá, que é o toque longuíssimo. Um toque só. É um toque que não tem soluço. Não é quebrado. É um toque contínuo. É um toque de anunciação de vitória. Quando o povo de Israel tocou aquele toque, as muralhas caíram e a guerra estava ganha. Porque o povo que estava lá dentro não conseguia nem segurar a espada na mão, de temor. Para segurar uma espada de ferro é pesado. E a pessoa que está com medo, com pavor de rochas gigantes, né? Aquelas pedras, Tinha 30 metros de largura, imagina. caindo assim com um toque de chofar. Todas as pedras. Quem está entrando? O povo de Deus. O povo que saiu do Egito. O povo que fechou o mar sobre o exército de Faraó. Eles não conseguiam nem segurar a espada. Morreram apavorados. Muitos provavelmente morreram do coração quando aconteceu isso. Nem foram mortos por espada. Esse último toque. Tequiá Gedolá, toque da vitória. Na Guerra dos 6 Dias, 1967, quando o povo de Israel, os paraquedistas, desceram ali na cidade velha e tomaram a parte do Kotel, do Muro das Lamentações, um soldado estava com um chofar. E ele tocou os toques do chofar. E o último toque foi o Tequiá. Ganhamos a guerra. Ganhamos esse espaço. Esse muro é nosso. Esse muro que é a última, um dos resquícios do templo. Sagradíssimo. E todo o povo chorou naquele toque do chofar. Isso é profético. Lucas 21 diz: cairão ao fio da espada, para todas as nações será levado cativo, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Os tempos dos gentios já se completaram. Jerusalém já está sob o domínio judeu. Yeshua está às portas.
Todos os sinais estão sendo feitos. E nós vamos escutar o último toque de shofar. Porque o toque do Gedulá, né? Tekiá Gedulá, é o toque da vitória, mas é o toque da coroação do rei. A última trombeta vai ser um Tekiá Gedolá. Quando Yeshua estiver nas nuvens vindo com glória, vai ser tocado o shofar. E todo joelho se dobrará e dirá: Baruch haba Beshem Adonai. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E ele será coroado Rei dos Reis. É o toque da coroação. Da vitória. E a Torá diz que ele não vai nem pegar na espada. Quando ele chega, ele já é vitorioso. Com o sopro da sua boca, vai fazer assim. E todos os inimigos serão todos destruídos. Baruch Hashem. Esse é o nosso Eterno. E ele reinará em nome do Eterno, porque o reino é do Eterno. Ele será o Rei, o Filho do Eterno. Como diz lá em Salmo: pede-me e eu te darei as nações por herança, e ele regerá com cetro de ferro. Baruch Hashem. E ele será coroado com o quê? Com o toque do shofar.